Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Banda Lira de Guarulhos é reconhecida como o primeiro patrimônio cultural imaterial do município. Relatório final da CEI do HMU aponta a violação dos direitos fundamentais durante o fechamento da UTI do hospital. Câmara promove audiências públicas da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Relatório final da CEI que investiga atrasos nas obras do Baquirivu indica a responsabilidade do ex-prefeito Guti. É o que você confere a partir de agora. A Banda Lira de Guarulhos foi reconhecida como o primeiro patrimônio cultural imaterial do município. Além disso, a sede própria do grupo se tornou um ponto de cultura. Com 117 anos de história, a Banda Lira de Guarulhos foi declarada, no início de junho, como o primeiro patrimônio cultural imaterial da cidade. Após a avaliação de um dossiê, o Conselho do Patrimônio Histórico aprovou, por unanimidade, o título para a instituição. À frente da banda desde 2022, Gilmar Abud, atual presidente, falou sobre a importância deste reconhecimento pelo poder público e espera estabelecer um melhor diálogo com a prefeitura. Espero que mude a relação com o poder público, né? Que a gente volte a ter aí o bom relacionamento que sempre teve por mais de 100 anos e agora muito mais do que isso, porque o reconhecimento de um patrimônio cultural imaterial é como se fosse uma guarda compartilhada entre a sociedade civil e o poder público. E o direito de salvaguarda, que é garantido pela Constituição Federal e as diretrizes da Unesco, ela prevê, né, a questão dos subsídios, né, para que a instituição possa se manter, e patrimônio cultural e imaterial tem que ser vivo. E no caso da Banda Lira viva é a Banda Lira na rua, tocando nas praças, nos coretos, nos parques, né? Inauguração de obra pública, enfim. A casa próxima ao centro é a sede própria desde 2012. Ainda em processo de reforma, o local abriga um pequeno estúdio de podcast, um outro para ensaio, uma sala para encontros e uma exposição permanente, que lembra mais de um século de história. Na garagem, agora grafitada e colorida, ocorrem pequenos eventos, uma vez que o lugar foi reconhecido no fim do ano passado como ponto de cultura. E por conta de toda essa movimentação, eu entrei com pedido de reconhecimento como ponto de cultura no Ministério da Cultura e nós fomos certificados, né? E esse ano, de 2025, nós fomos contemplados na PNAB, através de um edital pelo Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos e a Secretaria de Cultura Municipal, contemplando a casa como ponto de cultura, né? Então, esse ano, 2025, a gente tem verba para manter a casa e as atividades. Tem uma série de atividades aí até o final do ano. Segundo Gilmar, a verba recebida com alguns editais ajudam nas reformas estruturais da casa, como a colocação de ar-condicionado nas salas, além de uma futura plataforma para garantir a acessibilidade nas escadas. O maior desejo do presidente é ter apoio para manter viva uma das instituições mais antigas da cidade. Espero realmente que o nosso poder público olhe com carinho para a Banda Lira e me ajude aí a preservar esse legado de mais de 100 anos da história da cidade. Para acompanhar as atividades da Banda Lira de Guarulhos, basta seguir o perfil no Instagram, @BandaLiraGru. Um projeto que regulamenta o acesso de mulheres ao spray de extratos vegetais como instrumento de legítima defesa ganhou o aval da Comissão de Segurança Pública. A Comissão de Segurança Pública deu parecer favorável a um projeto de lei durante a reunião do último dia 16. A medida é de autoria de Rafael Acosta, do PSB, e estabelece critérios para que mulheres maiores de idade possam ter acesso ao spray de extratos vegetais como instrumento de legítima defesa. O presidente, Rafa Marques, do MDB, destacou a importância da regulamentação e explicou também uma modificação sugerida pela comissão ao texto da propositura. A
Comissão de Segurança Pública deu parecer favorável ao projeto do vereador Rafael Acosta, que ele institui mecanismos para que a mulher possa utilizar um spray pimenta, chamado de spray pimenta, para ações de legítima defesa. É uma lei importante para o município, é mais uma ferramenta, porque nós vivemos, infelizmente, num país onde a violência contra a mulher, a violência sexual existe, e o município minimamente deve contribuir, nesse caso, legitimando ou regulamentando que a mulher possa utilizar esta ferramenta, no caso do spray pimenta, contra um eventual agressor. Fizemos uma modificação porque o spray pimenta às vezes confunde-se com spray lacrimogêneo, etc. Sendo o spray lacrimogêneo material de uso restrito, não é competência do município. Então nós limitamos ao spray de extratos vegetais. Veículos de transporte escolar também poderão ser autorizados a trafegar pelas faixas exclusivas de ônibus. Projeto sobre o assunto foi aprovado pela Comissão de Obras. A Comissão de Obras e Serviços Públicos emitiu parecer em 3 itens na reunião do último dia 16. O projeto de Edmilson Souza, do PSOL, que permite que os veículos de transporte escolar utilizem os corredores, pistas e faixas exclusivas de ônibus, recebeu parecer favorável. A iniciativa prevê que o uso dos corredores poderá ser feito durante o transporte de crianças, em qualquer horário, nos dias úteis e dentro do período escolar. Outras 2 propostas foram analisadas e receberam parecer contrário. Uma delas fala sobre a disponibilização de cadeiras de rodas em cemitérios da cidade. A comissão apontou que já existe legislação municipal vigente que trata do mesmo assunto. O outro texto analisado contrariamente é o que cria o cartão azul materno, que isenta do pagamento de Zona Azul as mulheres grávidas e mães com crianças de colo de até 3 anos. A comissão entendeu que o contrato de Zona Azul, feito por meio de licitação, não prevê essa isenção. Por isso, o parecer contrário. Reorganizar o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor em Guarulhos e destinar as multas arrecadadas diretamente para os cofres municipais. Esse foi o tema de um dos projetos aprovados pela CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer em 7 itens na reunião ordinária do último dia 16. O projeto de autoria da Prefeitura, que organiza o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor e destina o valor arrecadado com as multas diretamente para a municipalidade, recebeu parecer favorável, como explica o presidente, Dr. Laércio Sandes, do União Brasil. Como que é hoje? Hoje nós temos o PROCON instalado na cidade de Guarulhos, ocorrem as fiscalizações e todas as autuações, as multas, etc., vai para São Paulo, vai para o PROCON estadual, que depois que delibera, arrecada a multa, encaminha para Guarulhos sua cota parte. É meio estranho, né? Então, por entender que nós temos que ter autonomia própria, e a cidade dispõe de autonomia para fiscalizar, da mesma forma, a arrecadação destas multas, etc., tem que ficar na cidade. Na minha visão, isso já existia há muito tempo, mas não é assim, infelizmente. Então, nunca é tarde para trazer uma regulação, e essa ideia ela é positiva, traz uma eficiência maior ao PROCON e àqueles que procuram uma definição sobre as suas regras de consumo junto ao PROCON. Também receberam parecer favorável da CCJ a propositura de Ticiano, do PSD, e Rafael Acosta, do PSB, que institui o dia 6 de maio como o dia da conscientização da Síndrome de Edwards no calendário oficial de eventos do município, e o texto de Gilvan Passos, do Republicanos, que institui o último sábado de março como o Dia Municipal de Combate à Dengue. 3 itens que referiam-se à reestruturação interna da Câmara na questão de cargos e salários, sendo um projeto de resolução, uma emenda aditiva a ele e um projeto de lei, também foram avaliados positivamente. Já a propositura que cria o programa Olhos Atentos para treinar educadores para identificar casos de violência em crianças e adolescentes recebeu parecer contrário por questões técnicas. A Comissão de Trânsito e Transportes emitiu parecer em 2 itens em reunião extraordinária no último dia 16. Veja os detalhes. Em reunião extraordinária realizada no último dia 16, a Comissão de Trânsito e Transportes analisou 2 itens. A fusão dos projetos do presidente da Casa, Martelo, do Republicanos, e Biriba, do Partido DC, que dispõe sobre a emissão de ruídos excessivos por escapamentos de motocicletas e outros veículos, recebeu parecer favorável. Já a proposta que dispensa a apresentação da carteirinha para idosos no transporte público recebeu parecer contrário.
A Câmara de Guarulhos aprovou 7 projetos em sessões ordinária e extraordinária, dia 16 de junho. Entre os destaques está a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. A Câmara de Guarulhos realizou a 34ª sessão ordinária e outras 4 sessões extraordinárias nesta segunda-feira, dia 16. Durante o grande expediente da sessão ordinária, foram aprovados 12 requerimentos com pedidos de informação diversos. Na ordem do dia, foram aprovados 4 projetos. Um dos destaques é o item que permite o pagamento por Pix na quitação de débitos de natureza tributária e de multas aqui no município. A proposta foi elaborada pelo vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, ao lado do ex-vereador Maurício Brinquinho. Além disso, foi aprovado em segundo turno um projeto apresentado pela ex-vereadora Carol Ribeiro, junto do vereador Rafael Acosta, do PSB. O item institui a campanha de incentivo à doação de cabelo para pessoas em tratamento contra o câncer. Já nas sessões extraordinárias, foram aprovados 3 itens até a fase final. Um deles, de autoria da Prefeitura, trata da organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Esse projeto segue agora para sanção ou veto do prefeito. Além disso, outros 2 projetos foram deliberados para análise das comissões permanentes do Legislativo. A SEI do HMU apresentou um relatório final no último dia 17. Por 7 votos a 2, a versão aprovada foi redigida pela vereadora Fernanda Curti. O documento aponta a violação dos direitos fundamentais durante o fechamento da UTI do Hospital Municipal de Urgências. O relatório final da Comissão Especial de Inquérito, que apura o fechamento da unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal de Urgências em dezembro de 2024, pelo período de 1 semana, aponta completo desrespeito à vida e à saúde pública por parte da gestão Gucci e da organização social Santa Casa de São Bernardo do Campo. O documento foi apresentado pela vereadora Fernanda Curti, do PT, e foi aprovado com 7 votos no último dia 17 de junho. Foi um relatório alternativo em detrimento ao oficial, produzido por Geleia Protetor, do PSD. Segundo Geleia, o texto de sua autoria foi técnico, enquanto o da colega parlamentar foi político. A diferença do meu relatório pelo que foi aprovado é que o meu relatório não é político, o meu relatório foi técnico. E o relatório que foi aprovado foi um relatório político. Um relatório que tinha que colocar o nome do ex-prefeito Gucci. É a única questão que foi aprovado. E o meu foi um relatório técnico, realmente, é a única diferença do outro. O texto da vereadora Fernanda Curti também afirma que o fechamento da UTI do HMU por 7 dias não foi um mero incidente administrativo, mas sim uma violação sistemática de direitos fundamentais que exige responsabilização imediata. A parlamentar explicou a produção do texto alternativo, que foi aprovado pela maioria dos membros da SEI. Nós conseguimos ali juntar algumas informações que mostram, primeiro, a passividade da administração pública em ver um caos na saúde e não agir para resolver. Assim como também não fiscalizou o contrato com a AS, que tinha a obrigação de fazer toda a manutenção preventiva de todos os equipamentos e do prédio. Ora, um equipamento de UTI não pode ficar sem funcionar sob nenhuma hipótese. Então, a manutenção precisa ser feita de forma preventiva justamente para não correr nenhum risco. A outra situação é que levaram 7 dias para resolver quantas vidas ficaram em risco e nós pedimos as informações do impacto disso nos pacientes, informações que não foram trazidas a essa comissão, porque certamente teve algum impacto, não tem como você remover um paciente em estado grave da UTI para outra sala sem que isso represente algum dano. Segundo o presidente Maurício Gucci, do Mobiliza, os relatórios apresentam conteúdos parecidos, mas justificou o voto no texto que acabou sendo preterido. Os relatórios eles acabam indo para a mesma direção, mesma questão, todos eles apresentando, uma questão da omissão da OS, todos eles apresentando essa questão de apresentar esse relatório diretamente no Ministério Público, mas eu só entrei nessa questão do relatório do nosso relator, do vereador Geleia, porque no dela eu achei que tinha uma conotação meio política, colocou uma questão de pessoas, de agentes políticos, e o intuito da SEI não é essa, realmente era apurar se houve ou não houve o fechamento e o atendimento naquelas unidades de saúde. Então, simplesmente foi isso, mas
todos eles estavam no direcionamento que realmente foi apurado aí o não atendimento, aí a omissão de atendimento pelas OS. O material produzido pela SEI, bem como os documentos juntados, serão agora encaminhados ao Ministério Público do Estado de São Paulo para a apuração das condutas dos agentes públicos envolvidos no caso. Será ainda expedido um ofício à Ouvidoria Municipal solicitando abertura de sindicância para averiguar os fatos, instruindo o pedido com as informações já checadas e com os questionamentos que não foram atendidos durante a investigação. A Comissão de Direitos Humanos promoveu uma audiência pública na Câmara de Guarulhos para discutir ações de reintegração de posse em alguns bairros da cidade. A Câmara de Guarulhos realizou, no último dia 17 de junho, uma audiência pública sobre habitação, com foco nos bairros Jardim Bananal, Jardim Adelina, Jardim das Oliveiras 2 e Ponte Alta. O debate, conduzido pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, Lamé, do PCdoB, reuniu moradores, representantes da prefeitura e parlamentares. Os moradores lutam contra uma ação de reintegração de posse, alegam que o loteamento deve muito dinheiro de IPTU e pleiteiam a desapropriação do local, além da regularização fundiária. Segundo o vereador Lamé, a comissão vai solicitar à prefeitura que tome uma atitude. Foi uma audiência histórica, muito positiva. Estiveram aqui os moradores das áreas Jardim Bananal, Adelina, Oliveira 2, Ponte Alta, e são os interessados, vieram defender suas famílias, e a comissão com certeza vai fazer um relatório, vai sugerir ao prefeito Lucas Sanches para que essas áreas sejam desapropriadas e que de uma vez por todas dê título de propriedade a essas famílias, que é muito justo, né? A prefeitura afirma que algumas áreas estão em litígio e ressalta que não tem intenção de demolir ou remover as famílias, e sim buscar reverter as ações de reintegração. Para a vereadora do PT, Fernanda Curti, a gestão municipal precisa agilizar um decreto de desapropriação das áreas, com posterior concessão de direito de uso pelas pessoas que residem no local. Conseguir promover essa discussão com famílias que estão desde 1995 lutando pelas suas casas. Tem quase a minha idade. A luta dessas pessoas tem quase o meu tempo de vida. E num processo que é cheio de fraudes, como, por exemplo, ter uma área pública que o juiz determinou como se fosse de uma pessoa privada. Isso está errado. Assim como se trata de uma área que tem uma dívida de IPTU e de multas ambientais altíssimas. Ou seja, essa área não poderia estar acontecendo o que está acontecendo hoje contra essas famílias. Portanto, é muito importante que a prefeitura entre na causa, porque a prefeitura é quem tem legitimidade para cobrar a dívida que a cooperativa Primeira Casa tem junto à municipalidade. É a prefeitura que também tem o dever constitucional de também garantir moradia digna e segura para as pessoas. A prefeitura e a Câmara Municipal têm o dever de fiscalizar todos os loteamentos da cidade de Guarulhos. E lá se trata de um loteamento clandestino. Isso é crime, de acordo com a lei da regularização fundiária. Com base no encontro, a Comissão de Direitos Humanos e Habitação vai produzir um relatório e enviar para o prefeito, a fim de tentar destravar a situação e tranquilizar os moradores. 5 projetos foram aprovados até a fase final durante sessões realizadas dia 18 de junho. Uma proposta de combate à violência contra crianças e adolescentes está entre os itens aprovados. A Câmara de Guarulhos realizou a 35ª sessão ordinária e outras 3 sessões extraordinárias no dia 18 de junho. Durante a sessão ordinária foram aprovados 2 projetos em segunda discussão e votação. Um dos destaques é o item que permite o pagamento por PIX na quitação de débitos tributários e multas aqui do município. A proposta foi elaborada pelo vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, ao lado do ex-vereador Maurício Brinquinho. Já nas sessões extraordinárias foram aprovados 3 itens até a fase final. Entre eles está a criação do programa Olhos Atentos, destinado ao treinamento de profissionais da educação para a identificação de sinais de violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A proposta é do vereador Pastor Adalberto, do Mobiliza, e segue para a sanção ou veto do prefeito. Outro item aprovado, apresentado por Dr. Laércio Sandes, do União Brasil,
denomina a atual galeria da Câmara como Galeria Jornalista Pedro Notaro. Por ser um projeto de resolução, o item já é publicado pelo próprio Legislativo. Logo após as sessões, a Câmara de Guarulhos promoveu audiências públicas para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2026. Nos encontros, a Prefeitura demonstrou as estimativas de receitas e despesas para o próximo ano. Em audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, realizada dia 18 de junho, a Prefeitura de Guarulhos anunciou uma estimativa de receita de R$ 6,5 bilhões para o próximo ano. De acordo com o diretor de Planejamento Orçamentário, Guilherme Moreira, há uma previsão de crescimento moderado. A LDO das nossas 3 peças orçamentárias é aquela que vem primeiro para definir receitas, é a primeira onde a gente vai estimar receitas. E sim, a gente estima um aumento para esse ano, principalmente das nossas receitas primárias, aquelas não financeiras, né, receitas de impostos, de transferências, muito devido ao momento econômico. Então a gente vem numa toada 2025 montado com muita cautela, com uma previsão de receita muito conservadora e a gente vê que ela está se cumprindo. A gente vem nesse mesmo tom conservador para 2026, principalmente olhando para o governo federal, que é momento de contingências no governo federal, porque eles não estão atingindo as metas de receita deles. Então isso naturalmente reflete também na nossa projeção. Um aumento, mas um aumento seguro, nesse momento tudo muito pé no chão. Durante a audiência, o diretor também destacou as renúncias fiscais realizadas pelo município, em especial do IPTU. Ele ainda afirmou que a Secretaria da Fazenda é contra o congelamento do imposto, mas busca alternativas de arrecadação que não causem impacto na população. O congelamento de IPTU é uma medida de caráter geral. Hoje, ele retorna o valor do nosso IPTU ao valor nominal do IPTU de 2017. A gente perderia hoje cerca de 500 milhões de reais em um único ano com o congelamento de IPTU. 500 milhões de reais que poderiam ser aplicados em saúde, em educação, em todas as demais demandas de serviços públicos. Quando expusemos isso ao prefeito Lucas, é pedido dele de que, tudo bem, congelamento não é uma saída, mas também não podemos aumentar em quase 48% o IPTU do contribuinte guarulhense. Isso ficou congelado por agora 8 anos e não pode ter esse retorno que vai aumentar. Então é pedido do prefeito que não tenhamos esse salto, esse aumento de IPTU. Então a Secretaria da Fazenda trabalha em mecanismos alternativos de como, não congelando o IPTU, também não penalizar a população, porque é vontade do prefeito não penalizar a população com um retorno de um IPTU com 48% a mais no próximo ano. Presidente da comissão que analisa a LDO, Wellington Bezerra, do PRTB, ressaltou que, por se tratar do início de uma nova gestão municipal, os detalhes de metas e programas de governo serão apresentados posteriormente. Esse primeiro ano do Executivo, de toda a gestão, é um pouco diferente e a Secretaria da Fazenda fez aqui uma explanação, né? Vamos aguardar agora o PPA e a LOA para tratar dessa questão do orçamento de forma mais qualitativa. Depois das audiências, a Comissão Especial do Orçamento emite um parecer ao projeto, que precisa ser votado antes do recesso parlamentar do mês de julho. Ainda dentro da série de audiências públicas sobre a LDO, a Câmara Municipal também apresentou sua estimativa de orçamento para 2026. O Legislativo ainda anunciou a realização de um concurso público previsto para o fim deste ano. Fechando as audiências públicas sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, dia 18 de junho, a Câmara de Guarulhos apresentou a previsão de receitas e despesas do Legislativo para o próximo ano. O valor do orçamento está estimado em R$ 214 milhões de reais. Cerca de 68% do total é gasto com folha de pagamento. Esse valor já inclui a contratação de novos servidores por meio de concurso público. A expectativa é que o edital saia a partir de novembro desse ano, entre novembro desse ano e março do ano que vem. Nós já fizemos prever na LDO do ano passado, na LDO deste ano, 2025, os recursos orçamentários para a contratação de novos concursados. Temos a comissão do concurso, que
já foi criada, já está realizando os seus trabalhos. O processo administrativo de contratação da organizadora do concurso está em andamento e temos previsão, se tudo correr bem, ainda esse ano temos o edital e a realização de provas para o ano que vem. Ao todo, são 38 vagas previstas no concurso público, divididas entre consultores, analistas e técnicos legislativos. Além disso, a Câmara também planeja investir R$ 6 milhões na ampliação do prédio do Legislativo. A Comissão do Consumidor recebeu representantes da EDP Energia e das operadoras de telefonia na reunião do último dia 23. Em pauta, a situação caótica da fiação nos postes da cidade. Durante a reunião do último dia 23, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor recebeu representantes da EDP Energia e de operadoras de telefonia. A intenção é alinhar ações para amenizar o problema com fios soltos nos postes ou mesmo caídos nas ruas, uma situação que pode provocar acidentes. Segundo a gestora da EDP, até o mês de outubro serão montadas equipes específicas para cuidar dessa demanda. O presidente Guto Tavares, do PDT, mostrou-se satisfeito com o resultado do encontro. É mais um passo produtivo no sentido da gente fazer o enfrentamento para valer e na prática daqueles cabos obsoletos que, além de atrapalhar a poluição, piorar a poluição visual da cidade, quando você passa por um cruzamento ou uma região da cidade, você olha para aquele poste, aquele monte de cabo feio exposto. Além de fazer esse enfrentamento, também tem a questão de segurança, porque acontecem acidentes, motoqueiros se vitimizam com aqueles fios que ficam soltos em postes. Teve até a notícia de uma criança de 9 anos que faleceu, não na cidade de Guarulhos, mas vítima também de um cabo solto, onde um caminhão passou, arrastou a bicicleta em que ela estava e teve óbito. Então nós temos que se empenhar para isso. E o que eu senti aqui que foi mais um passo positivo. A EDP ela nos informa que está sendo criada uma equipe específica para Guarulhos para fazer esse enfrentamento, e a gente vai voltar a se falar em outubro para que de fato comecem a ter as primeiras ações práticas para fazer esse enfrentamento. As equipes destinadas para essa finalidade serão compostas por peritos e técnicos. O objetivo é desenvolver ações conjuntas com as operadoras para que tudo fique regularizado. A Comissão de Segurança Pública deu parecer favorável à fusão de projetos sobre ruídos excessivos emitidos por escapamentos de motos. A Comissão de Segurança Pública analisou um item na reunião do último dia 23. É a fusão dos textos de Biriba, do partido DC, e do presidente da Casa, Martelo, do Republicanos. O projeto proíbe a emissão de ruídos sonoros excessivos emitidos pelos escapamentos de motocicletas e demais veículos. A fusão foi sugerida pela CCJ. Presidente da comissão, Rafa Marques, do MDB, falou sobre o tema. O parecer da Comissão de Segurança, por óbvio, é favorável. Nós entendemos que é mais uma ferramenta, mais uma medida legislativa em que o município pode contribuir para reduzir, no caso específico, a emissão de ruídos provenientes de moto. É o famoso grau, o famoso giro, os motociclistas que, ao invés de utilizar a moto corretamente, utilizam para perturbar o sossego da população guarulhense. Então, tudo que nós pudermos, enquanto legislativo, fazermos, ações que nós pudermos tomar para evitar esse tipo de conduta, nós vamos fazer. No caso específico, é uma lei que proíbe a emissão de ruído tira de grau, tira de giro, e, além disso, aplica multas severas, principalmente no período noturno. A iniciativa ainda coíbe o uso de motocicletas equipadas com escapamentos que não sejam originais de fábrica ou que não atendam aos padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Projeto que trata da instalação de infraestrutura para redes de telecomunicações em Guarulhos recebeu parecer favorável da Comissão de Obras e Serviços Públicos. No último dia 23, a Comissão de Obras e Serviços Públicos reuniu-se e analisou uma pauta com 3 itens. Entre as deliberações, recebeu parecer favorável o substitutivo ao projeto da Prefeitura sobre a instalação de infraestrutura de suporte para redes de telecomunicações. A medida regulamenta condições para a instalação de torres, antenas e afins, além de fixar 2 taxas. Já a proposta que autoriza o Poder Executivo a instituir e administrar um cemitério para pets, incluindo a infraestrutura adequada para velório, recebeu parecer contrário. A comissão entendeu que há dificuldades na viabilidade de implantação e apontou que a Prefeitura já tem o programa Pet Eterno,
que é um serviço oferecido para a destinação correta e gratuita de animais domésticos mortos. Também recebeu parecer contrário o projeto que cria o Programa de Enfrentamento à Crise e Emergência Climática nas escolas da rede municipal. A comissão entendeu que a proposta é inconstitucional, além de gerar custos e obrigações ao Executivo. Foi aprovado em plenário o relatório final da SEI que investiga o atraso nas obras do Paquirivu. O documento aponta a responsabilidade do ex-prefeito Guti e será enviado ao Ministério Público. A Câmara de Guarulhos realizou a 36ª sessão ordinária na última segunda-feira, dia 23. Durante a ordem do dia foram aprovados 3 itens. O destaque é a aprovação do relatório final da Comissão Especial de Inquérito que investigou o atraso nas obras do Viva Baquirivu. Esse relatório aponta um possível ato de improbidade administrativa do ex-prefeito Guti e prevê envio de documentos ao Ministério Público. O item foi aprovado com 25 votos favoráveis e 2 contrários. Além disso, também foram aprovados em primeiro turno projetos que criam o Dia Municipal de Combate à Dengue, proposto por Gilvan Passos, do Republicanos, e o Dia Municipal da Base Aérea de São Paulo, de autoria do presidente da Casa, Martelo, também do Republicanos. Esses 2 projetos ainda dependem de votação em segundo turno. Já durante o grande expediente, foram aprovados 2 requerimentos com pedidos de informação. O primeiro trata do Portal Flora e o segundo do Sítio dos Morros. Uma audiência na Câmara reuniu instituições de segurança pública. O objetivo foi fazer um balanço sobre estatísticas e ações do setor em Guarulhos. A Comissão de Segurança Pública do Legislativo realizou na manhã do dia 25 de junho, no plenário da Câmara, uma audiência pública para tratar das ações e medidas adotadas pelos órgãos de segurança que atuam na cidade. O objetivo foi informar dados, estatísticas e trazer uma prestação de contas à população. O evento reuniu parlamentares, representantes das polícias Civil, Militar, Penal e Rodoviária Federal, da Guarda Civil Municipal, da Força Aérea, do Tiro de Guerra, da OAB e do CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança. Um dos índices destacados pela Polícia Militar foi a redução de 9% dos furtos neste ano. Outra novidade anunciada foi a chegada de 120 novos policiais militares recém-formados para atuar na região. Além disso, 100 câmeras corporais utilizadas pelos policiais militares da cidade foram substituídas pelo novo modelo com reconhecimento facial, como destacou o Major PM William Gelonese Ramos. A Câmara vai poder fazer comunicação com sistemas de conversa da Polícia Militar para identificar biometrias de pessoas que já foram procuradas, estão sendo procuradas pela Justiça e que ainda não foram recapturadas. Então essa tecnologia só tem a favorecer a coleta de dados. E tem mais uma situação importante, né? Ela vai guardar a informação do ponto de vista do policial quando ele agiu, né? Dentro daquele critério esperado que a sociedade espera do policial, a Câmara vai registrar o momento exato que ele foi obrigado a fazer o uso da força ou quais foram as implicações que obrigaram ele a tomar uma determinada decisão. O comandante da GCM, inspetor Adilmar Souza da Silva, destacou que dos 21 pancadões mapeados na cidade, 14 foram encerrados em definitivo. Além disso, a instituição fez um comparativo das estatísticas dos 4 primeiros meses de 2024 e 2025. O percentual de prisões em flagrante aumentou de 63 para 186 e o percentual de roubos foi reduzido em 19% em abril. O secretário municipal para Assuntos de Segurança Pública, Gilson Hélio Jesus dos Santos, explicou o que motivou a melhoria desses índices. Nós estamos buscando uma questão de gestão, de aproveitamento e otimização dos recursos que nós temos, equipamentos, guardas civis, e direcionando para os pontos realmente que a gente necessita atacar com relação à questão da incidência criminal e a necessidade da demanda da população. Então, é claro que com o empenho desses guardas, com o compromisso deles, esses resultados vêm aumentando graças a esse redirecionamento e esse trabalho de gestão que a gente vem fazendo de análise de horários, análise de emprego, distribuição de viaturas dentro da cidade. Vereadores destacaram a importância da tecnologia no trabalho das polícias e também da valorização dos profissionais de segurança, tanto em sua atividade como em remuneração e aumento de efetivo. O presidente da comissão, vereador Rafa Marques, do MDB,
que conduziu os trabalhos, prevê a realização de outras edições do evento para manter a população informada. Então, primeiro, eu espero que seja semestralmente ou anualmente, que a gente possa realizar mais ações nesse sentido e que a gente possa integrar com a segurança, integrar os órgãos de segurança, integrar também a sociedade civil, que ela é muito importante para a defesa da segurança pública. A Comissão da Criança e o Conselho Tutelar marcaram um evento em agosto para comemorar os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na reunião do dia 25 de junho, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude definiu que atuará em parceria com o Conselho Tutelar no evento dos 35 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A comemoração está prevista para acontecer no plenário da Câmara no dia 13 de agosto, no período da manhã. Além disso, os parlamentares analisaram as demandas do Conselho Tutelar relacionadas à necessidade de maior agilidade no atendimento das crianças e adolescentes nos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, nas UBSs, Unidades Básicas de Saúde, e nos CREAS, Centros de Referência Especializados de Assistência Social. Os vereadores também verificaram o relatório anual dos Conselhos Tutelares de 2024, que fazem a prestação de contas com informações sobre os mais de 11 mil atendimentos realizados nas 7 unidades do órgão na cidade. A comissão definiu que os pedidos e o relatório do Conselho Tutelar deverão ser encaminhados às secretarias municipais de Saúde, Desenvolvimento e Assistência Social e Educação. Em sessão ordinária, parlamentares de Guarulhos aprovaram a criação do Dia Municipal de Combate à Dengue e também do Dia Municipal da Base Aérea de São Paulo. Confira! Durante sessão ordinária, realizada dia 25 de junho, a Câmara de Guarulhos aprovou 2 projetos de lei em segundo turno. O primeiro item, de autoria do presidente da Casa, Martelo, do Republicanos, cria o Dia Municipal da Base Aérea de São Paulo. O segundo projeto, proposto por Gilvan Passos, do Republicanos, cria o Dia Municipal de Combate à Dengue. Ambos seguem para a sanção ou veto do prefeito. Além disso, em sessão extraordinária, os vereadores deliberaram 6 projetos para análise das comissões permanentes do Legislativo. Lá eles são avaliados e recebem pareceres. Entre os destaques está o item que trata do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, além de questões administrativas do Legislativo. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!